Obrigado, pastor, pela oportunidade. É um prazer conhecê-los. Em 2006 fui membro do PIM, não é? Pelo intermédio do reverendo Antônio, fui pastor em Congonhas por um ano só, numa tentativa de revitalização daquele trabalho. Então já estive por aqui também. Nesta época eu morava em Uberlândia, a gente vinha quinzenalmente aqui na igreja de Congonhas. É um prazer conhecer vocês. Estivemos ontem e hoje de manhã em Ouro Preto, na companhia do reverendo Antônio, e de fato a gente trabalha ali na Sociedade Bíblica como voluntário. Eu sou presidente do diretório do Estado de São Paulo, e a Sociedade Bíblica tem números importantes, não é? Agora em novembro desse ano, dia 8, as máquinas foram filmadas quando estava imprimindo o exemplar de 200 milhões de Bíblia impressa no Brasil, de 75 para cá. É um feito, é a maior publicadora de Bíblias no mundo, a Sociedade Bíblica. E muitas vezes a gente fica pensando, né? O Gutenberg, quando inventou a prensa, que foi um feito, ele demorou 1 ano e meio para imprimir a Bíblia, um exemplar. Hoje, a cada 3 segundos, imprime um miolo desse. E é algo magnífico. Ela entra naquela prensa rotativa, papel Bíblia fininho, imprimindo frente e verso, e já vai sendo dobrados e formados cadernos. A Bíblia são cheias de cadernos que são numerados eletronicamente, que entram num processo de ordenamento, de ordenação. É costurado, por isso que a Bíblia da Sociedade Bíblica tem garantia de uso de 10 anos. Se você não usar, dura 100 anos. Mas se você usar bastante, dura 10 anos a garantia. E depois ela é colada, tem um reforço da capa, uma contracapa. É bonito você ver a linha de produção sair lá, a Bíblia prontinha, com cores diferentes, capa diferente, contornos aqui, fita de ouro, outras fitas. E quesito Bíblia de mulher tem mais de 20 tipos. Estava lá essa semana, saiu um mais novinho, uma NAA linda. Aproveitei para comprar para minha cunhada lá de Barretos. Então, um trabalho muito bom da Sociedade Bíblica. Vale a pena você fazer uma excursão lá. Você marca um dia, você vai conhecer, ver isto ser feito. Também a Bíblia em Braille. Aí é outra conversa. A Bíblia em Braille já demora 8 horas para imprimir uma Bíblia. Ela é impressa frente e verso também, ao mesmo tempo, aqueles picotezinhos, né, para dar aquela saliência. E um não amassa o outro, não cancela o outro. Mas é desse tamanho, 39 livros, dá 2,20 metros de altura e pesa 40 quilos de papel. Não dá para um deficiente visual você dizer, traga a Bíblia na igreja, que vai ser difícil, não é? Então, se você conhece algum deficiente visual, ele pode entrar no site da Sociedade Bíblica e se inscrever no setor social, e ele vai receber uma Bíblia assim, por livros, não é? Vai recebendo, porque a gente já atende isso no Brasil todo. E também, pastor, se a cidade quiser, nós desafiamos lá o Conselho de Ministros de Ourinhos a ter o exemplar na biblioteca municipal. Assim, catalogar lá todos os deficientes visuais. Falamos com o prefeito, ele já ficou muito entusiasmado de levar uma Bíblia para lá e começar um processo de evangelização com os deficientes visuais. É algo muito interessante. Na pandemia eu morei em Campos do Jordão, por isso que eu sinto muito calor lá, eu gosto do frio, mas lá fizemos um trabalho assim. A visão é aquela de Filipe, um eunuco, não é? A pessoa sabe ler Braille, o deficiente visual, mas muitas vezes não está entendendo o texto bíblico. Então a nossa ideia é ter alguém perguntando, você entende o que você lê? E começa um processo de evangelização discipulado, e depois um dever também, que se converte, também já fazer esse processo de entender o Braille e entender o que está lendo pela iluminação do Espírito Santo de Deus. É um processo lindo. Então orem pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nós estamos numa nova demanda, além de traduzir para muitos outros idiomas e dialetos, que tem muitos ainda a ser traduzidos, estamos traduzindo a Bíblia para Libras. É outro desafio de mais de 10 anos, que é filmar cada gesto para que a gente tenha toda a Bíblia em filme, né? Um filme em Libras para as pessoas verem os surdos e entender a palavra de Deus. O livro de Jonas já está pronto.
mas o desafio é grande. Então ora, e se você puder, ore pelo trabalho e colabore com esse trabalho, se engaje nesse trabalho. Você pode ser o doador de uma Bíblia para um presídio, para um outro trabalho social. Enfim, engaje nesse trabalho. Quanto à Sociedade Bíblica do Brasil, quanto à Visão Mundial, a Visão Mundial é a maior organização cristã no mundo. O que a gente faz? A gente atua na área de salvaguarda, de proteção das crianças, adolescentes, jovens e idosos que sofrem com questão de vulnerabilidade, principalmente criança. A gente está nos lugares mais pobres do Brasil e do mundo, onde as crianças muitas vezes são abusadas sexualmente, mas deixada pelos pais, ou porque onde mora é muito violento. Eu conheço aqui no Brasil onde as crianças brincam no meio do esgoto aberto. Em muitos lugares a gente conhece isso em loco. Então a gente faz parcerias com igrejas e essas igrejas desenvolvem projetos lá. E essa criança tem um contraturno escolar, iniciação musical, esporte, lazer, e também aprende a palavra de Deus que transforma corações. Depois da mensagem você vai ver um filme, como Deus transforma vidas, o exemplo de uma vida sendo transformada, de um jovem. Eu vou convidar você para ser um padrinho, uma madrinha de uma criança desta. O trabalho funciona assim, você apadrinhando 1, 2, 3, 10 crianças num projeto desse. Você vai ver que é bem fácil. Então deixa seu coração aberto, deixa o Senhor falar com você e no final se disponha a ser um padrinho, uma madrinha, a ser um agente transformador na vida de uma criança, tá bem? Então logo após a mensagem você vai ver o vídeo e você vai ter a oportunidade de ser padrinho e madrinha de uma criança dessa, ajudando na transformação de vidas. Vamos a um texto, né? Que eu tenho que falar 1h30 só. É brincadeira, viu? E que eu tenho que... O Antônio vai me levar em Belo Horizonte para pegar o ônibus de volta para São Paulo. Amanhã cedo temos outras agendas lá. Gostaria que você fosse um intercessor nosso, se você quiser. Eu tenho muitas intercessoras já com mais de 80 anos. Que o Senhor tem as chamado, né? Então está desfalcando meu time de intercessor. Então, se você quiser participar do nosso ministério... O nosso ministério chama Vida Abundante. Você pode entrar no site vidaabundante.blog.br e conhecer o nosso trabalho. Também no YouTube, você pode colocar lá Rev Wagner Queiroz com V, aqui tem tudo. Você pode acompanhar o nosso trabalho lá também no YouTube, conhecer o que Deus tem permitido a gente fazer no decorrer desse tempo. Então vamos ao texto. Você vai ver que eu vou pôr e tirar o óculos, porque a semana passada eu sentei no meu óculos. E o novo óculos não ficou pronto, então era um bifocal, é um multifocal, hoje você só para perto, então eu tenho que pôr para ler e tirar para ver você, certo? Então a gente vai fazer esse tira e põe, não se atrapalhe com isso, mas é a minha necessidade aqui, né? A idade faz essas coisas. O nosso texto de hoje é Romanos 8:37, um texto que eu tenho pregado em vários lugares, que Deus tem falado aos nossos corações, inclusive ao meu. Todas as vezes que eu falo, eu sinto a presença do Senhor, Ele falando conosco. Então eu quero chamar-lhes a atenção para o texto. O versículo base da nossa reflexão é Romanos capítulo 8, verso 37, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou ler outra vez. Permita que esse texto permeie seu coração, encha seu coração de alegria, tenta abstrair esta verdade tão grande, tão profunda, para que isso possa fazer parte do seu ser, da sua mente, do seu coração. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus por isso. Você está entendendo isso que o Senhor está dizendo? Que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é uma verdade, meus irmãos, que embora a gente tenha lido várias vezes já, com certeza esse texto não é novidade para você, mas não sei se você se sente assim vencedor, tal como o texto explicita que deveríamos ser ou sentir
usufruir disto. A nossa reflexão nesta noite será sobre esse tema: sou vencedor sempre. Vamos repetir comigo? Sou vencedor sempre. Amém? Nós vamos falar aqui, o Antônio estava rindo de mim hoje, a gente está acostumado com 3 pontos, eu vou falar 5 pontos, rapidamente, 5 razões. Nós vamos fazer um passeio no capítulo 8 de Romanos, um texto clássico, onde você vai perceber que pelo menos 5 razões eu vou denotar aqui, para que a gente abstraia, permita ser impregnado-nos disto, dessas verdades, para que elas possam nortear nossa vida, ressignificar nossa vida, fortalecer-nos nesta caminhada, não é? Falando assim, a gente fala assim, sou vencedor sempre. A gente sabe isso de ouvir falar. Mas será que no dia a dia você se sente vencedor sempre? E qual é a visão que você tem de ser vencedor? Muitos têm uma visão equivocada que ser vencedor não é ter lutas. Não é verdade. Nesse mundo, o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. O Senhor já nos advertiu. E que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo é tenebroso, que esse mundo é injusto, uma luta desigual muitas vezes, não é? E a gente não pode tratar pessoas diferentes do mesmo jeito, mas muitas vezes as coisas funcionam assim. Então, a gente percebe um mundo desigual. Então, como que você se sente vencedor se você vê que muitas vezes as coisas não funcionam assim? Nós muitas vezes, eu já tive várias vezes a crise de Asaf. Não sei se você já leu o Salmo 73. O Asaf até o versículo 13 estava chateado. Ele estava dizendo: Deus, não dá, desse jeito não dá. O ímpio parece que ele cresce. Parece que quem faz tudo errado dá certo, quem faz tudo certo dá errado. Por isso que o teu povo está deixando o Senhor. E chega a dizer: não tem valido a pena seguir o Senhor. Ele fala isso, do verso 12, 13, até que no 14 ele diz: até que eu adentrei em tua casa. Ele vai dizer: eu era um irracional. Mas a gente passa por esses dias e momentos de Asaf. Então por que isso acontece? No passado eu estudei psicanálise, então a gente compreendeu, não porque eu abstraí isto, mas a gente aprende, nos ensinado que cerca de 60% do nosso tempo mental, das nossas elucubrações, reflexões, pensamentos, a gente gasta com coisas que já aconteceram no passado. Ou seja, a gente está preso no passado. Eu tenho 62 anos, se meu pai tivesse vivo eu teria 103 para 104, a minha mãe 95. E na época, quando eles tossiam, e tinha gente em casa, eu era garoto, eu ficava muito preocupado. Falei assim: será que eu fiz alguma coisa errada? Ou será que era um pigarro que estava na garganta? Ai, Jesus, só vou saber disso depois que a visita foi embora. Não é? Era assim um jeito diferente de fazer. E a gente, como jovem, adolescente daquela época, não entendia aquilo, mas era o que a gente tinha. Mas com 38 anos, eu tive um insight, sim, uma revelação de Deus, ministrando sobre casais, sobre família, falando da importância da gente dizer que ama a pessoa, a importância da palavra, de você tocar a pessoa e dizer para ela. É muito importante esse toque, você externar sentimentos. Na minha mente veio na hora, eu creio que eu nunca ouvi do meu pai que ele me amou, nem da minha mãe. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei: a próxima vez que eu for no interior, eu sou de Barretos, interior de São Paulo, eu vou conversar com meu pai. Marquei um dia, fui lá e perguntei para o meu pai assim: pai, olha nos meus olhos. Era um português de 1,70 m, disse: olha nos meus olhos, pai, olha aqui. Responde para mim, o senhor me ama? O homem engasgou, ficou amarelo. Eu falei: o senhor me ama, pai? Ele disse: eu gosto muito de você. Eu falei: não é isso que eu perguntei, vou perguntar de novo. O senhor me ama, pai? Ele disse: eu te amo, filho. Mas saiu assim como se tivesse engasgado, assim, raspando. Aquela noite eu visitei meu pai com meus filhos, que eram pequenos. Tinha um brilho no olho do meu pai.
que eu nunca tinha visto. Naquela tarde eu abracei meu velhinho lá e nós choramos juntos, foi muito emocionante. Então muitas vezes a gente fica preso ao passado, é como se você arrastasse um piano pela perna assim. Esse sentimento nos amarra e a gente não percebe, por isso que muitas vezes a gente não se sente vitorioso. Você ouve, você percebe que é a palavra de Deus, mas você não se sente vitorioso, se sente amarrado. É como se você queresse voar, mas não voa, não sai do lugar. Também essas pessoas que estudam o comportamento humano, as relações humanas, afirmam que mais 20% do nosso tempo, 25%, a gente gasta com o futuro. Mas não são grandes planejamentos. A gente faz projeções muitas vezes, querendo alcançar, mas não faz nada positivamente ou racionalmente para alcançar. É como quando vira o ano, 31 para o dia 1º, você fala assim, esse ano novo eu vou emagrecer 15 quilos. Teve um ano que deu certo, eu emagreci. Está precisando dar certo outra vez, que eu preciso perder mais uns 15. Mas não é pelo fato que você faz promessa no dia 31 que vai mudar tudo. Se a gente fizer tudo igual ao que fez no ano passado, o resultado vai ser igual ou menor. Mas muitas vezes a gente faz esse exercício de projeção, mesmo não tendo plausibilidade de alcançar, é como um carro com um câmbio mecânico que você pisa na embreagem para dar uma folga no seu pensamento. Agora vamos pensar. Se 65%, 60% a 65%, ele está amarrado no passado, mais 20, 25% no futuro, com projeções que a gente não vai conseguir, a gente é isso. Por isso que a gente não se sente vitorioso, liberto, porque a gente é um misto de projeções não alcançadas e de amarras emocionais e machucaduras emocionais que a gente não resolveu. Então sobra cerca de 10% do tempo para a gente investir no presente. E é no presente que as coisas são resolvidas, com as suas disposições mentais, que vão gerar ações reais em sua vida, em nossas vidas, que vai impactar nossa vida. Você diz, eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer isso. São decisões no presente. E é sobre isso que eu quero orar com você agora, porque é sobre isso que eu vou falar 5 pontos rapidamente. Quem sabe, eu creio que Deus pode libertar talvez alguns aqui, soltar esse piano, desamarrar esse piano emocional que nos segura, parar de fazer projeções que são inócuas e dedicar-se, absorver a palavra de Deus de tal forma que ela adentre o seu coração, o meu coração e gere transformações em nossa vida. Quero convidar você para orar. Fala com Deus. Senhor, que seja esse o dia da minha libertação, do meu desprendimento, das minhas amarras, de falsas promessas e ideais que eu nunca alcancei, mas fico repetindo, mas que seja um momento, Senhor, de cura, de mudança, de transformação. Fale com o Senhor agora que eu vou orar com você. Obrigado, Jesus, por esse momento aqui tão especial. Acabamos de ler Tua palavra, Senhor. Permita que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade em nossos corações, de forma, Senhor, que a Tua palavra possa nos libertar de amarras, de medos. Também, Senhor, de parar de a gente ficar distraindo com projeções inócuas, com pensamentos que não têm a mínima condição de dar certo, porque não fizemos nada. Mas de abstrairmos a Tua palavra, e esta palavra possa adentrar o nosso coração, impregnar nossa vida e gerar em nós transformações, Senhor. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ao primeiro ponto. É o mais longo, um pouquinho, depois a coisa anda. Verso 1 do capítulo 8 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler outra vez. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que verdade, olha que beleza, olha que profundidade.
Não tem mais condenação para você nem para mim. O véu que separava-nos do Senhor lá no Santo dos Santos foi rompido quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, tetelestai, a sua morte vicária, substitutiva por nós, como Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou-nos a condenação eterna, porque a Bíblia nos afirma que o salário do pecado é a morte. A gente vive num momento, numa sociedade cheia de fobia. Você sabe que fobia é medo, não é? Medo. As pessoas têm fobia, fica mais assim um eufemismo, né? Bonito falar fobia, né? A gente nem sabe o que é fobia, mas é medo. E da onde veio esse medo? Veio do pecado. Se você olhar Adão, eu gosto de pensar que Adão, toda tarde, na viração do dia, como diz lá, de tardinha, eu penso que entre 4 e 5, ele, se fosse mineiro, ia comer um pãozinho de queijo com um cafezinho com leite, não é? Não é um bom café de tarde, um bom encontro? E num dia depois que Adão peca, desobedece o Senhor pergunta, Adão, onde você está? Não que Deus não sabia, não soubesse? E Adão responde o quê? Eu estou com medo e me escondi. O medo é fruto do pecado, percebe? Então todo medo que a gente tem, medo de ser conhecido, medo de não ser bem recebido, medo de não pertencer, medo de não ser aceito, e toda negociação que você vê jovens e adolescentes fazendo para ficar no meio da turma, e nós mesmos, quando estamos no trabalho, numa roda de trabalho, nas empresas onde a gente está, a gente tem medo de ser diferente. Uma vez eu aconselhei um gerente de uma multinacional ali na região de Campinas, que ele disse, pastor, eu não quero comprar um carro, mas existe uma política, existe algo entre nós, que todo ano a gente compra um carro novo. Esse ano eu não quero comprar um carro novo, eu não posso comprar um carro novo, mas se eu não comprar um carro novo, eles vão pensar que eu estou quebrado, e eu estou apertado, mas eu tenho que comprar um carro novo, está vendo? Como o meio estabelece algumas regras sobre nós, e a gente tem medo de não cumprir, de não ser aceito, o que vão pensar de mim? Percebe? Isso tudo é medo. Mas o principal medo já foi nos tirado, que é o medo da morte eterna. O Senhor Jesus apagou os nossos pecados. Eu tinha que ver o seu rosto agora, de todos vocês, assim, ó, alegre, porque o seu maior medo já foi vencido. A conta que ninguém conseguia pagar, Jesus já pagou na cruz do Calvário, e a gente não sorri, está vendo? A gente não internaliza isso. Eu vou dar um exemplo, irmão, você, por exemplo, não vai acontecer com você não, mas se você fosse raptado e alguém falasse, olha, para libertar você precisa de $1 milhão. Talvez os irmãos aqui falaram, tranquilo pastor, basta a gente passar um Pix, não é? Não sei como é que é a sua conta, vai que tem aqui irmãos que para passar um Pix de $1 milhão seja moleza. Mas se não, que a gente fizesse uma vaquinha dessas eletrônicas, que mobilizasse o presbitério, o sino do pastor, conhece muita gente, e a gente tentasse levantar esse $1 milhão. Aí lá no meio do dia, já tem 300, 400 mil dólares. No fim da tarde, 500, 600. 23 horas tem 700 mil. É muito dinheiro para arrumar num dia só. Mas não deu. Às 23h50, você viu que subiu um pouquinho só mais. Você já está jogando a toalha. Não tem como. Aí alguém chega assim, irmão, chegou um Pix na conta aí, completou $1 milhão. Como é que a gente acha que ele ia transmitir para o grupo que ajudou? Ah, deu certo. Chegou $1 milhão. Assim? Não, se não, vai ser assim, irmãos, glória a Deus, chegou o dinheiro, conseguimos $1 milhão, não é? Veja quando fala em $1 milhão, nosso olhinho brilha, né? Não é? É dinheiro que eu nunca vou ver na vida, penso eu. Não que eu não tenha fé, mas a gente não olha para esse lado, né? Se Deus quiser me dar, eu sei como gastar, com vários projetos missionários, mas não está no meu radar isso. Mas veja que a gente não fica tão feliz assim em saber que o Senhor pagou a nossa dívida que ninguém podia pagar. Percebe? Isso precisa adentrar o nosso coração. Antes de você deitar, você tem que fazer uma festa. Glória a Deus! O Senhor já pagou minha conta, a conta que ninguém podia pagar está paga. Eu não vou morrer mais, eu vou viver eternamente.
Amanhã cedo, mesmo que você acordar com dor nas costas, mesmo que você lembre que tem um boleto para pagar, mesmo que você possa estar na lista de uma demissão de uma empresa, você disse, glória a Deus, porque eu estou vivo e eu vou viver eternamente com o Senhor. Esta verdade precisa impregnar, adentrar nosso coração, fazer parte da nossa vida. Isso é o nosso motivador, é nisso que eu tenho que colocar meu coração e a minha alma. Onde está meu coração, está meu tesouro. Onde está meu tesouro, está meu coração. Isso tem que ser meu tesouro. Percebe? Segundo ponto, rapidamente, lá vai o óculos. Verso 15. Santa chuva, vem para refrescar, gostoso. Verso 15 diz, por que não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado? Está vendo? Com medo, olha o medo aí. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para também com Ele sejamos glorificados. Opa! Percebe essa verdade? Aqui o texto está dizendo que nós podemos chamar o Deus Criador de Papai. Isso é tremendo. Lembra que eu falei que quem é da minha geração teve dificuldade com os pais? Por quê? Eles também não receberam esse afeto. Meu pai foi criado com um padrasto. O pai dele morreu quando ele tinha 4 anos de idade. Minha avó casou de novo, teve mais 7 filhos. Eles ficaram meio escanteados. Então ele pôde ser para mim um pai melhor, um padrasto melhor. Foi onde ele conseguiu chegar, percebe? Eu já adocei bastante meus filhos, pude caminhar mais, já tive acesso à graça de Deus. Mas aqui o texto diz que a gente pode chamar o Deus Criador de Papai. Olha que coisa linda, você já percebeu isso? Meu filho mais novo, que hoje tem 33 anos, sofreu de asma, assim, uma asma dura. Por 3 vezes, quando ele tinha 4, 5 anos, ele teve parada respiratória. Na última vez, eu morava num sobrado, ele já estava cianótico, todo roxinho. Eu peguei ele no colo, pensei, vou descer a escada, vou abrir a porta, vou abrir o cadeado do portão, vou abrir o carro, vou estar dentro do carro, chegar no hospital, não vai dar tempo. Disse, Senhor, misericórdia. Ele respirou. Aí no outro dia fomos atrás de oxigênio, eu tinha inaladores para fazer inalação à noite, comprei mais 2 para deixar de reserva, prontinho. Toda noite a gente fazia uma inalação dele de 20 minutos, 30 minutos, depende da dosagem lá. Enquanto fazia inalação, eu muitas vezes com sono, eu passava a mão no cabelinho dele assim, 20 minutos ali, né? Encontro meu filho hoje com 33 anos. Quando eu o abraço, eu passo a mão no cabelinho dele. Existe uma química, existe algo conosco, que foi gerado nesses momentos de criança eu passar a mão no seu cabelo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo como se nesse banco tivesse o Deus Criador e eu pudesse deitar no colo de Deus e falar, papai, estou com medo. Me ajuda, eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor pode. E você falar com Deus, o Wi-Fi nunca falha, nunca dá o culpado a linha. Somos nós que não, muitas vezes, temos tempo com Deus, não é? Toda manhã eu luto, pego aquele meu celular, quando eu acordo eu procuro não pegar nele, porque já tem e-mail, já tem gente perguntando, e se eu pegar nesse negócio aqui, eu posso ficar 1 hora parada nele ou 2, e não vou ter meu tempo com Deus. Então, isso nós precisamos ter, o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós. Você pode, entre aspas, deitar no colo de Deus e falar, papai, vamos conversar, fala comigo, e Ele te ouve. Olha que privilégio, você é vencedor sempre porque não tem mais pecado contra você, dívida nenhuma, porque você é vencedor sempre porque você tem o Deus Pai, você pode chamá-lo de papai, de Abba. Terceiro ponto, está aqui no verso 25, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, eu já fui executivo no passado, fui gerente de banco, contador de SA antes de ser pastor. Eu tinha secretárias, assistentes, que fazia tudo para mim, cuidava da agenda, mudava, arrumava tudo, me direcionava o que eu tinha por fazer e me ajudava nas necessidades. O texto diz que nós temos o melhor assistente, a assistência do Espírito Santo. Que, não sei se você já passou por isso, talvez sim, aqueles momentos tão aflitivos e agônicos que você não sabia nem expressar, verbalizar, colocar em palavras aquilo que você sentia. O texto diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem o melhor assistente que pode existir, que é o Espírito Santo de Deus, que fala com a Trindade, fala na economia da Trindade, aquilo que você não consegue nem pensar que você está sentindo, nem quantificar, nem dirimir, nem compreender o que você está sentindo, mas o Espírito Santo está intercedendo por você. Amém? Glória a Deus por isso. Isso é motivo de alegria. O outro quarto ponto está aqui no verso 33, que diz assim: quem intentará acusação contra o eleito de Deus? Os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quarto ponto, temos Jesus como nosso intercessor diuturno. Sempre. O diabo é o nosso acusador, não é? Sempre insiste para que a gente erre. Se você está descuidado, você escorrega e cai. E depois que você cai, diz: agora não tem jeito, você tem que cair mais um pouco. Faz de novo, porque você já perdeu. E temos um Jesus que é o nosso intercessor, que diz: Pai, eu já paguei na cruz do Calvário o seu pecado. Lógico que você precisa, pela própria iluminação do Espírito, reconhecer o seu pecado e perdoar, como a gente fez aqui no Salmo 32, citando Davi. E por fim, queridos, o verso 38 e 39 diz assim: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quinto ponto: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Se o diabo pudesse fazer isso, não é? Ele nos separaria do amor do Senhor, pronto. Ele cancelaria a nossa salvação, mas a palavra diz, e João registrou, Jesus disse, João registrou, que ninguém vem ao Senhor Jesus, ele dizendo, ninguém vem a ele se o Pai não o enviasse, e quem o Pai o enviou, ninguém pode arrebatar, tirar de suas mãos. Isso precisa alegrar nosso coração. Concluindo, sou vencedor sempre, você é vencedor sempre, por quê? Não tem mais condenação sobre a sua vida. Jesus já pagou os seus pecados. Isso precisa te alegrar. Não é $1 milhão, nem 1 bilhão, nem 1 trilhão. Não tem nada no mundo que pague a vida de uma pessoa. Você pode chamar o Deus Pai de papai e conversar com Ele todo o tempo. Você tem a intermediação, a intercessão, a assessoria do Espírito Santo de Deus. Você tem Jesus como seu intercessor maior, intercede por você diuturnamente. E por fim, nada e ninguém vai poder te separar do amor de Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Cadê o sorriso? Você tem que estar sorrindo, tá vendo? Não é isso? Olha que notícia que a Bíblia nos traz: nada e ninguém vai nos separar do amor de Cristo, somos mais que vencedores. Não tem mais condenação sobre você. Mesmo nos dias mais difíceis, o Espírito Santo intercede por você. E todo o tempo Jesus é o seu intercessor. Que Deus te abençoe muito. Que você possa fazer como Mateus registra, capítulo 5:16. Assim brilhe também a vossa luz, a nossa luz, a minha luz, a sua luz diante dos homens, e vocês
Faça com que os homens vejam as vossas boas obras e os homens glorifiquem o Pai que está no céu por causa da sua vida, do seu testemunho, porque você é sal e luz. Amém? Amém. Então agora nós vamos ver o vídeo rapidamente e depois eu vou convidar você para ser um padrinho, uma madrinha de uma criança ou jovem adolescente da Visão Mundial. Vejamos o vídeo, por favor. Onde eu coloquei meu lenço? Acho. Pronto? Tem como recomeçar, irmãos? E aumentar o som? Vocês estão ouvindo bem? Precisa melhorar o som, querido. Tem mais conhecimento, a gente tem uma vez de fortaleza, ou no contexto, a ideia natural do jovem é que o jovem é maneiro, que o jovem não é nada, que o jovem não tem futuro, né? Essa relação, quando o grupo foi se formando, a gente tratou de trabalhar isso também, né? Eu ajudei sair com o deixar para enamorar a própria comunidade do São Flamengo. Ele foi uma comunidade distante e ele vinha caminhando. Aí conheceu a Árvore, ele falou lá e a ele estava no lugar, vocês vão ganhar para você, as coisas que tem aqui, né? Ele é muito bom. Começou a passar isso, aí viajando. Hoje você percebeu, por exemplo, que essas oportunidades que ela recebia nesses projetos eram também necessárias para porque eu fiz família com minha mãe, dona de casa, meu pai vai para o autônomo, então tem gente que pé. E aí foi onde eu também comecei a ter essa minha participação. E eu começo a me formar líder, onde eu começo a sentir que eu posso realmente ser um ator sujeito de direito, que eu posso trabalhar na comunidade, e aí eu começo também a ter formações políticas. Os meus amigos de infância, todos hoje já estão casados, já têm família, eu tenho namorados, não tenho direito, e muitos também hoje, infelizmente, já foram mortos. Na época, eu falei do Marco, eu também seguro no Brasil. É por isso que eu uso o pendrive. Você consegue restaurar? Está direto da internet. Eu ando no Clube de Palmeiras há 22 anos. E o Clube de Palmeiras foi um bairro que retrata muita desigualdade do Brasil mesmo. Enquanto nós temos bastante investimento em políticas públicas na área da vela, do IES, esse marco da região periférica de Fortaleza sempre foi esquecido da população. Minha mãe é dona de casa, meu pai é autônomo, então tem gente que comer. E aí foi onde eu também comecei a ter essa minha participação. E eu começo a me formar líder, eu começo a sentir que eu posso realmente ser um ator sujeito de direito, que eu posso trabalhar na comunidade, e aí eu começo também a ter formações políticas. Eu lembro que os meus amigos de infância, todos hoje já estão casados, já têm família, não tenho nada deles que não tem direito, e muitos também, infelizmente, já
do bairro dele também se tornou um bairro violento. Não queria nem dar ensino médio, hoje consciências sociais, hoje viajando por vários países, visitando a juventude, mostrando que é possível, mostrando que a juventude tem que vivenciar outras oportunidades, está dialogando com autoridades da ONU, autoridades da União Europeia. Isso realmente é um marco na minha família, é um marco no meu bairro, é um marco na minha cidade, é um marco na minha universidade. Né? Então eu sou muito feliz com todos esses aspectos que eles hoje em dia não têm proporcionado até hoje vivenciar. Como o negócio da Nordeste, a figura falando, a igreja tem muito assim, CDT, eles levaram o primeiro, né? Eu não pensei que assim, eu porque eu estudava. Eu também comentava, alguém não sabia, não disse, mas alguém está comigo, na carteira. Para cada um da boa, a felicidade é quando você, eu sempre digo isso em sala de aula, quando você divide, você na realidade compartilha conhecimento e isso vai multiplicar. E essa multiplicação é mais importante. Eu entendo que cada mundo que esteve com a gente foi e que é um parceiro, deveria ter a grande realidade de tudo aquilo que a gente espera para uma sociedade diferente. Eu tenho uma coisa muito forte na minha vida, é que tudo que acontece nela é com a permissão de Deus. Então eu sou grato primeiramente a Deus, por ter me permitido criar esse outro família. Eu sou muito grato a todas essas pessoas que diretamente e indiretamente têm contribuído para ser o Ed que sou eu. O Ed líder, o Ed educador social, o Ed universitário, o Ed multiplicador de conhecimento. Obrigado, irmão. Então, como é que você vai fazer, irmãos? Eu quero convidar você para você apadrinhar 1, 2, 5, 10. Uma vez chegando numa igreja, o irmão perguntou: e você, apadrinha? Na época, eu, minha esposa, meus filhos e meu netinho apadrinhávamos 14 crianças. E eu disse: você pode apadrinhar 20. E ele apadrinhou 20. Eu já tive em alguma igreja que o pessoal tinha tanta dificuldade, mas não deixaram de apadrinhar, juntaram 2 famílias para apadrinhar uma criança. Então você pode ver o que Deus fala ao seu coração. Como é que é feito? Com R$60 de mês, ou seja, R$2 por dia, você mantém uma criança num projeto desse. Você vai ter a possibilidade de quem sabe, ser instrumento de Deus para permitir que outros edgleixos aconteçam. O edgleixo já tem 32 anos, já viajou várias vezes para fora, representando a juventude brasileira, mostrando que, através do amor de Deus e do apoio de poucos, com poucos recursos, pode transformar uma vida. Sempre me impressiona o exemplo da viúva pobre, que Jesus disse que ela deu mais que todos. Me impressiona o jovem lá que ofereceu na multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes. Era um pouco, muito pouco para aquela multidão, mas Jesus transforma. Então Jesus pode usar você para dar 5 pães e 2 peixinhos. Me impressiona também aquela ilustração na praia, uma pessoa ia cedo pegar na praia as estrelas do mar para devolver ao mar, para que elas não fossem mortas pelo calor do sol. E alguém diz: olha, essa hora tem mais de 10 quilômetros e você não vai conseguir fazer diferença. Ele disse: para essa aqui eu vou, e jogou. A gente nunca vai conseguir salvar todas as crianças, mas você pode fazer diferença para 1, 2, 5, aquelas quantidades que Deus colocar no seu coração. Então faça isso. E termino dizendo o que o Tiago diz: se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Então não encolha a mão se você pode estender a mão. Quero convidar você agora, o Antônio vai me ajudar, o reverendo Antônio. Você gostaria de apadrinhar uma criança, 2, 5, aquilo que Deus colocar no seu coração? Levante a mão e você vai preencher aqui seus dados pessoais, aqui seus dados financeiros. Você vai dizer que você quer apadrinhar 1, 2 ou 5 ou 10, aqui você coloca aqui a quantidade.
A gente prefere a visão mundial que você use o seu cartão, seus dados são protegidos pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, pode ficar tranquilo, nunca tivemos problema de vazamento. Então você pode colocar os dados do seu cartão, todo mês vai cair no seu cartão com uma assinatura. Você pode fazer como débito em conta, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Aqui não está Santander, mas você escreve Santander, põe sua conta e agência. Ou você pode fazer no boleto Pix. A gente manda um boleto para você, você pode usar o código de barra, paga como boleto ou QR Code como Pix. De preferência, se puder, faça no cartão de crédito, que ele é rápido para você e rápido para nós. Mas se não, faça do melhor jeito que você quiser e puder, com quantas crianças Deus colocar no seu coração. Você gostaria de apadrinhar uma criança? Levanta a mão, que o Antônio vai entregar para você. E no final, só essa multidão de um lá. Alguém aí em cima? Lá em cima também tem uma mão levantada, Antônio. Alguém pode ajudá-lo lá? Você preencha e me devolva, por favor, no final do culto, para eu levar, para a gente cadastrar e você participar na vida de uma criança. Tem uma mão lá em cima, Antônio. Pede para alguém levar lá, por favor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. O pastor já é um doador, já é um padrinho. Ele disse que vai reativar aqui algumas crianças também. Obrigado. Meus irmãos, nós agradecemos, né, Wagner, pela palavra, pelo desafio. Como eu disse, né, nós no passado, nós apadrinhamos crianças, recebemos toda a informação da criança, programas, negócio muito interessante, vale a pena ajudar. E eu estava no banco ali, né, já peguei o papel, e eu coloquei no grupo da igreja, no grupo principal da igreja, o vídeo para você ver melhor da informação passada aqui, e a fotografia desse material que o Wagner disponibilizou hoje, tá bom? Você pode dar uma olhada com mais calma lá e depois procurar o nosso irmão, se assim for do seu desejo, né? Mas se puder, faça hoje. Faça hoje, né, Wagner? Melhor aí. Mas eu pensei assim, o valor que você investe lá no seu pet, invista numa criança. Eu acho que vai ter bons números aí, né, Wagner? Porque a gente... É menos que o valor de uma pizza. Tem os seus animaizinhos aí, não tem nenhum problema de tê-los, mas quem sabe você pode investir numa criança. Não é verdade? Amém, meus irmãos? Amém. Lembrando só que sábado nós estaremos ao PH, na casa do Vaguinho, às 20 horas. É o trabalho da UPH. Beleza? 20 horas estaremos lá com os homens. Pode ir mais alguém se quiser? Pode, né? Pode ir uma briga.